Pessoal, nesse painel aqui, quem é o patrocinador é a Power of Data, e a gente vai falar de inteligência artificial como ferramenta para as decisões de negócios. Eu vou apresentar todo mundo e eles vão entrar um de cada vez, né? A abertura do tema vai ser do Bruno Jardim, o CTO da Power of Data. Ele que vai ficar aqui no palco agora. Eu vou chamar também a Tatiana, COO da Power of Data. A frase dela é: por uma profissional dedicada à democratização do uso de dados como potencializador de resultados e ganho de qualidade de vida. E depois da apresentação do Bruno, a gente vai ter o César Lenzi, coordenador do Departamento de Física do ITA. A frase dele é: acelerando resultados no mundo acadêmico. E o Rafael Souza, que é CEO do Banco Seg, olhar para os clientes como seres humanos. Bruno, o palco é seu. Muito obrigado. Uma honra estar aqui compartilhando esse tempo com vocês. Só um ponto para passar o material aqui, eu estou com um pouco de dúvida. Tem alguns slides para mostrar. E eu só fiquei com... Também, se não tiver, a gente conversa aqui, eu faço a abertura sem ele, não tem problema algum. Só para garantir, né? Tem alguns slides legais para contextualizar o painel. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Beleza, obrigado. Acho que para falar desse tema tão importante, vale a pena contextualizar o momento que a gente vive de dados e inteligência artificial, né? Maravilha. Bom, hoje só se fala em AI generativa, inteligência artificial, aplicações diversas disso, mas a gente dificilmente vê isso sendo implementado na prática em diversos projetos, muito porque é o que a gente vai falar aqui e qual que é o caminho que isso está seguindo. Se a gente olhar esse gráfico aqui, o momento que a gente vive hoje, o ápice ali, né? Tudo é AI generativa. Eu brinco que eu falo que você acorda de manhã, seu despertador tem AI. Você passa um desodorante, tem AI no seu desodorante. Tudo tem AI. Bom, só que eu queria fazer algumas provocações aqui, porque para que a inteligência artificial, que por trás dela, dentro dela, tem uma série de algoritmos, tem muita matemática, tem muita estatística, para que isso tudo funcione, a gente precisa ter um item que muitas vezes é esquecido. E é uma coisa que eu quero trazer aqui à tona, do porquê que muitos projetos que falam muito sobre inteligência artificial, mas não vão adiante, qual que é a razão principal disso? Eu trago um slide aqui, pode parecer um pouco, nossa, um negócio meio muito técnico aqui pro momento, mas é uma curiosidade aqui. Não sei se vocês já se deram conta, vocês lembram lá de química, do mol? Vocês perceberam que a gente está chegando perto de 1 mol de bytes de dados? É um evento quase que histórico. A quantidade de informação que está sendo gerada hoje já é uma coisa absurda, um volume tão grande de dados num ponto sendo gerado. Em contrapartida, esse dado tem uma peculiaridade, um ponto interessante que está acontecendo. Olha isso aqui. Vamos lá, eu vou juntar algumas informações aqui. E esse momento nosso aqui é para enriquecer o debate, tá? A apresentação para enriquecer o debate. Então vamos. A gente viu que tem aí um volume de dado absurdo sendo gerado. A gente vê que 70% dos resultados de uma solução, ela depende desse dado estar disponível, desse dado estar organizado, desse dado estar pronto para servir sua solução. No primeiro slide a gente viu que a gente está num ápice de uso de inteligência artificial. Quando a gente fala que a gente está no ápice do uso da inteligência artificial, para a inteligência artificial funcionar, eu preciso do quê? Eu preciso de matemática e estatística. Para matemática e estatística funcionarem, eu preciso dos dados. Os dados vão permitir que você entenda o perfil do seu cliente, que você possa fazer uma segmentação, para que você possa fazer uma cobrança assertiva, para que você possa entender quem que é o perfil do seu bom pagador, para que você possa ter uma concessão de crédito mais inclusiva, inclusive, né? Para que você possa entender o perfil das pessoas. Tudo isso, para gerar esses 70% de resultados que eu estou mostrando aqui, você precisa ter aquele volumão de dado todo.
disponível e organizado e estruturado. Eu tenho um número aqui que até já foi atualizado para provocar a gente também. Agora entro numa questão mais humana, tá? Porque a gente está falando de AI generativa, a gente está falando de um volume absurdo de dados. Mas vamos trazer o tempero humano aqui para essa conversa. Eu levantei essa informação, mas ela é de fevereiro desse ano. Agora, nesse mês, esse número aqui já são 72 milhões de brasileiros negativados. Todo mundo conhece esse termo, né? Popularmente conhecido como nome sujo na praça. Muita gente conhece por esse termo, mas 72 milhões de pessoas negativadas, num contexto que a gente tem um volume de dados absurdo, num contexto que a gente tem todo mundo falando de inteligência artificial. Como que eu posso simplesmente excluir de uma concessão, excluir de um processo de inclusão financeira 72 milhões de brasileiros? Porque é o que acontece quando essa pessoa está negativada. Então, a gente tem que trazer, além de tudo, para essa conversa, o elemento humano. Eu tenho inteligência artificial, um monte de matemática e estatística, quase 1 mol de bytes de dados disponível, um volume absurdo de dados. Só que quando a gente pensa, o que a gente pode fazer com tudo isso para melhorar a qualidade de vida das pessoas? Então, entra um fator muito importante nessa conversa. E, além disso, tem uma outra métrica aqui, que ela é como se ela fosse para o sentido oposto do que eu estou falando. Não, pera. Todo mundo falando de inteligência artificial, AI generativa e por aí vai. Num país onde você tem 72 milhões de pessoas que estão precisando de uma solução nesse sentido. Você tem um volume de dado absurdo sendo gerado. Você sabe que 70% do resultado de um projeto vem do seu dado estruturado. Você tem tudo isso, só que quando o Gartner vai lá e faz uma pesquisa nas empresas, não só Brasil como mundo, ele mostra que 80% dos dados estão subutilizados. Então tem alguma coisa aqui, alguma conta que não fecha. Então eu trouxe esses temas aqui para enriquecer esse nosso debate e para concluir essa frente aqui de enriquecimento do debate. O que a gente vê? Para que uma inteligência artificial, que dentro dela tem ali os algoritmos de machine learning, que tem matemática, que tem estatística, a gente tem que lembrar disso, as pessoas não falam mais disso normalmente. Pô, estou falando de inteligência artificial, eu tenho que lembrar, olha, matemática, estatística, são algoritmos matemáticos, eu preciso ter informações, então uso massivo de dados para alimentar isso. Uso efetivo, para quê? Para trazer aquele termo que a gente chama aqui de FinCare, que vai ser uma das provocações aqui para a gente conversar, no sentido de, além da tecnologia e do setor financeiro, como cuidar dessas pessoas, né, para você ser mais eficiente e trazer essa inclusão. E uma coisa muito importante que a gente trouxe aqui para o painel é a união do mundo acadêmico com o mercado. Isso é muito importante, tanto para levar o conhecimento para lá e trazer o conhecimento do mundo acadêmico para cá. Tá? Representado aqui pelo professor Lenzi, lá do ITA. E, por fim, ética e explicabilidade desses algoritmos. Então são temas, são elementos, tempero para a nossa conversa. Bora? Bora. Boa tarde, pessoal. Vocês me ouvem bem? É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela audiência, pelo tempo de vocês aqui com a gente. Bom, como o Brunão falou, a gente vai fazer aqui uma união do mundo acadêmico com o mundo corporativo. Então, temos aqui o Lenzi e o Rafa representando os dois mundos. Vou começar aqui com uma questão, então, para ambos, e aí, Brunão, também fica à vontade para contribuir. Como que vocês enxergam o uso da IA como ferramenta de decisão de negócios? Em um cenário onde ainda existe tanta necessidade de estruturação de dados para o uso massificado? Bom, primeiramente agradecer aí o convite, Bruno, muito obrigado pela apresentação, enfim. Eu me sinto um pouco um peixe fora da água aqui, né? Afinal de contas, um acadêmico, professor. Eu não sou só acadêmico, como eu sou astrofísico. Então, se perguntam para mim sobre crédito, eu simplesmente sei responder o seguinte: eu uso. Mas como é que você dissemina isso? Eu empresto o meu cartão para minha esposa. Mais ou menos dessa forma, é nessa linha que eu entendo a respeito desse tema. Só que, enfim, o Brunão me provocou e me trouxe aqui no sentido de passar para vocês o que a gente faz dentro do contexto acadêmico. E dentro do contexto acadêmico, para a gente buscar e ter que fazer e pensar em fazer algo que de fato seja competitivo e tenha algum impacto, a gente tem que buscar e se atualizar e estar fazendo a utilização aí
de inteligência artificial, sem dúvida nenhuma. Só para contextualizar vocês, e você já sabe, se eu falar demais, você me dá uma bica e eu Eu paro. vou dar uma bica nele daqui a pouco. Só para contextualizar vocês, eu trabalho com estrelas de nêutrons. E pior, eu trabalho com estrutura interna, buscar entender o que existe dentro de um objeto que está a milhares de anos-luz daqui. Essencialmente é isso. O porquê que eu trabalho com isso, aí é uma resposta que eu não sei dar muito bem A ainda. gente faz um podcast disso depois. Exatamente. Mas enfim, ou seja, o que eu estou querendo passar aqui para vocês é que é algo que é altamente complexo. E, especificamente, eu e a minha equipe ali, nós trabalhamos no sentido de consolidação de modelos, né? De um lado, você tem os modelos, que são modelos explicativos no sentido de tentar entender o que acontece lá dentro dessas estrelas, certo? E por outro lado, você tem os dados observacionais. E de um lado, eu estou falando de coisa que a quantidade de dados, você pode colocar coisa de ordens de milhões e milhões de dados nesse sentido, e de outro lado, milhões e milhões de dados nesse sentido. Então, como é que eu, um mero ser humano, extremamente limitado, vou ser capaz de olhar para aquilo, interpretar aquilo e tentar trazer à luz algumas conclusões a respeito daquilo? Simplesmente não é possível. E, enfim, eu posso falar da cooperação aqui, né? Sim, enfim. Portanto, é claro, a gente precisa do uso de alta capacidade computacional e também de inteligência artificial no sentido de fazer tais correlações, no sentido de, dentro desses modelos aqui, o que me serve, de fato, o que vai me fazer uma boa descrição, dado esses dados observacionais do outro lado. Só que, enfim, não basta eu simplesmente utilizar também a inteligência artificial sem saber o que eu estou buscando, sem conhecer de forma plena os dados, sem saber, de fato, organizar esses dados, enfim. E para tudo isso, a gente faz uso de técnicas, tem que fazer uso de técnicas que trazem à luz organização e métodos que nos ajudem a buscar aí algumas conclusões, enfim. Eu já nem lembro mais da pergunta. Eu vou falando, já nem lembro mais da pergunta. Se eu não parar por aqui, eu vou continuar eternamente, por favor. Vamos lá, eu vou tentar ajudar nesse sentido. Obrigado, Bruno e Tati, pelo convite. Obrigado a todos que estão nos escutando aqui. Para mim, Tati, assim, se IA, Machine Learning e novas tecnologias tem todo esse potencial de transformar a vida da sociedade, das pessoas, né, aqui no contexto de crédito, e para que isso aconteça, as empresas de dados, porque dados não é ainda a prioridade na agenda de muitos líderes, né? Essa é uma pergunta que a gente sempre se questiona. Por quê? Se tem todo esse potencial para transformar realmente, por que ainda não acontece? Eu acho que tem 3 fatores aí muito importantes no meu ponto de vista, tá? O primeiro deles, eu acho que é a visão de curto prazo, né? Eu escuto muito falar assim, pô, se deu certo até agora, sem IA, sem machine learning, sem tudo isso, por que eu vou mexer com isso? Por que eu vou investir nisso? Né? Então existe uma barreira aí de paradigma na liderança de realmente abraçar a IA. Uma questão cultural, né, inclusive, Exato, né, Ralph? é uma cultura, tipo assim, pô, se eu ganhei dinheiro até agora sem tudo isso, por que eu vou fazer isso? Né? E eu costumo desafiar muito o meu time no seguinte contexto, falo assim, pessoal, as competências que nos trouxeram até aqui não vai ser as competências que vão nos levar para o próximo passo. A gente precisa embarcar nessa. Né? Essa é a cultura que eu tenho que desenvolver dentro do meu negócio. O segundo ponto é a liderança. Né? Não adianta querer fazer IA somente a equipe da área de tecnologia ou de dados. A alta liderança ela tem que entender o contexto do IA. Né? Ela tem que entender que a IA chegou para ser um parceiro, para ajudar o negócio a alavancar, a melhorar a oferta de serviço, a transformar a relação da empresa com o cliente dela. Então, se o número 1, se a liderança da empresa não tiver essa visão, é difícil a IA acontecer. É difícil a empresa desfrutar de todos esses benefícios e, primeiramente, investir na organização dos dados. Porque sem a matéria-prima não tem como a gente ter o produto.
Então, esse dilema da falta da visão de curto prazo e da liderança não entender, para mim, isso é o segundo fator. E o terceiro fator é aquela cultura do dono do dado. Né? O dado tem dono em muitos contextos. Né? Quem é o dono do dado? É a empresa ou é o departamento A ou o departamento B? Então, essa questão de colocar o dado no Data Lake, de ter o dado disponível realmente para melhorar a oferta da empresa, para desenvolver modelos, para criar valor, que é um conceito muito forte que a Amazon trouxe e traz até hoje, né, que foi uma revolução quando ele falou que ninguém mais é dono do dado e o dado é da empresa. Isso é um contexto que fere muito o ego ainda hoje. Então, a questão do ego, da vaidade, para mim é um grande limitador para que a gente desfrute desses benefícios que parte da organização do dado, da democratização do dado, para que a gente possa desenvolver modelos que vão realmente transformar a nossa oferta de serviço no mercado e, consequentemente, transformar a vida dos nossos clientes de forma positiva. Porque, né, a gente vai talvez explorar um pouco mais essa questão da FinCare, a gente está vendo que está tendo um descolamento muito forte. A tecnologia está avançando muito rapidamente, mas os clientes estão ficando para trás. Então, quando nós pensamos o conceito do FinCare, que é pensar primeiro no cliente, né, que é finanças com cuidado, foi exatamente a gente inverter essa lógica. Né? A gente escuta falar muito, a indústria financeira é uma indústria de criação de produtos. E o cliente, onde é que entra nessa equação? Então, o cliente está ficando para trás, mas eu vou deixar para a gente explorar esse ponto um pouco mais à frente. Mas essa questão do resultado versus a qualidade de vida, o atendimento, né, realmente é uma mudança gigantesca de paradigma, né? Bom, dando sequência, aí aqui, Brunão, te convido também a se colocar. Como que a gente, dentro desse contexto, garante a adoção segura de IA, Lenzy e Brunão e Rafa também fica à vontade, em relação à explicabilidade, à ética e geração de valor, assim, como que a parceria, por exemplo, entre academia e mundo de negócios, como que ela pode contribuir para isso? Bom, tudo que eu disser cabe dentro daquilo que eu faço dentro do contexto acadêmico, dentro da pesquisa que eu faço, é claro, né? E, para falar bem a verdade, dentro daquilo que eu faço, no contexto astrofísico, a gente se preocupa com ética, só que de um jeito um pouquinho diferente, vamos dizer assim, né? É claro, a academia ela se preocupa muito com ética, só que eu vou dizer até aqui que, de um modo geral, eu não sei se a academia está preparada para pensar no contexto de ética tomado como base a inteligência artificial. No meu caso, o que basicamente a gente faz vou citar um exemplo e de como a Power of Data ela conseguiu contribuir com a gente. Tá? Isso acontece muito dentro do contexto acadêmico. Eu tenho, vamos supor, eu tenho uma capacidade limitada de análise de dados. Eu tenho uma capacidade limitada de geração de modelos e uma capacidade limitada de análise de dados, como é o que de fato hoje acontece dentro da academia. A gente não tem supercomputadores, a gente não tem esses grandes acessos. Não, a gente vai trabalhar, vamos trabalhar com poucos dados, certo? E isso pode me conduzir a um viés. Nós somos humanos. Eu sei onde que eu quero chegar. Com poucos dados, eventualmente, com poucos parâmetros, eventualmente, de forma até que inconsciente, eu posso conduzir condições e trabalhar aqueles dados de forma que me conduzam aos resultados que eu quero, certo? E isso é bom? Obviamente isso não é bom, isso não é algo positivo, pois a ciência, você não pode, você tem que evitar essa questão do viés, você tem que evitar, olha, eu quero chegar ali e chegar ali, àquele ponto a qualquer custo, enfim, né? Então, hoje existe uma parceria entre ITA e Power of Data, onde a Power of Data ela disponibiliza clusters e disponibiliza toda uma plataforma para a gente poder fazer análise de dados e um potencial computacional gigantesco, enfim, onde de fato eu posso agora analisar todos esses dados, simular muitos dados,
da forma mais ampla, utilizando parâmetros, a maior quantidade possível de parâmetros, o que me faz justamente me auxilia a fugir dessa questão do viés que um resultado eventualmente pode ter. Então a gente busca com isso ajuda, isso na verdade, a Power of Data, na verdade, a iniciativa privada, quando tem esse pensamento num investimento de resultados em ciência, não só ciência básica, mas em vários outros contextos, ciência de materiais, etc., você traz esse potencial fora da academia, como a Power of Data vem fazendo junto com a gente, enfim, ajuda a gente contornar essas questões. Isso claro, é um exemplo. Então até passo aqui a palavra, porque é um exemplo limitado dentro do contexto acadêmico, é claro. Acho que essa parte de explicabilidade de algoritmos, né, de modelos, principalmente quando a gente fala de inteligência artificial, aqui a gente tem dois mundos, né, o cenário do mundo acadêmico, onde você busca por um resultado, mas a explicação é mais sobre um fenômeno da natureza, e até tem um parênteses engraçado aqui, que a gente resolveu um problema. Eu estava imerso num problema de crédito, resolvendo um problema de concessão, era um application score, e, né, muito conhecido aí do mundo de vocês, estava fazendo um modelo, montando ali o target, aquela questão da performance e tal, olhando o default, inadimplência, e conversando com o Lenzi, eu olhei para a estrutura dos dados e falei, nossa cara, a mesma estrutura que você tem de uma estrela de nêutron é que a gente tem numa base de dados aqui para concessão de crédito. E eu levei conceitos para lá, para resolver o problema, e gerou resultados interessantes. Mas falando sobre a explicabilidade de algoritmos, aqui quando a gente envolve pessoas, dados sensíveis, pensando em LGPD e tudo mais, aqui entra um ponto muito importante que a gente tem que ser pragmático. Uma coisa que eu falo muito pragmatismo, que é o seguinte: existem diversos algoritmos matemáticos que vão explicar algum fenômeno. Por exemplo, inadimplência, ou por exemplo, por que o score de uma pessoa subiu, por que o score de uma pessoa diminuiu, por que eu deveria cobrar essa pessoa, aquela outra pessoa, porque essa aqui gosta de responder mais pelo WhatsApp, a outra prefere pelo SMS, a outra prefere um e-mail, por aí vai. Quando a gente toma uma ação utilizando um algoritmo matemático, a gente tem algumas formas de explicar isso, de garantir a ética disso. Então existe um mapa tridimensional que a gente olha, que é assim, olha, primeiro vamos focar em resolver o problema. Segundo, quanto mais complexo é o algoritmo, provavelmente mais difícil é a sua implementação dentro do ambiente tecnológico da empresa. Então tem que ter muito pragmatismo. Qual é o que você vai usar para resolver? A sua tecnologia consegue implantar aquilo rápido? Porque se não implantar, é que nem um sorvete derretendo na mesa no verão, não vai servir para nada, né? Você perdeu todo o valor. Então, qual algoritmo você está usando? A gente fala muito de inteligência artificial, mas eu brinco, começa numa regra de 3. Você pode, desde uma regra de 3, resolver um problema, até usar uma rede neural profunda. Mas sua tecnologia está pronta para isso? Agora, quando a gente fala em explicabilidade ética, será que um humano consegue entender isso? É interpretável? Você vai ser auditado? Então, por isso, existem algoritmos específicos que você consegue desenhar numa folha de sulfite, na mão. E aí um humano consegue entender. Isso é interpretável. E existem algoritmos que você olha e fala, isso aqui uma máquina consegue explicar. Então, a gente sempre olha esses pilares. Consigo implantar? Um humano consegue interpretar? Consegue entender por que foi sim, por que foi não? Imagina que poderia ser uma resposta para um paciente precisando de uma UTI. Por que sim, por que não? Né? Seria vital. O crédito também é vital. Uma concessão errada pode levar uma pessoa a destruir a própria vida porque ela se afundou em dívida. Né? Poderia ser uma coisa tão ruim assim. Então a explicabilidade e a interpretabilidade levam esses pilares que eu falei. Tem que ser bem pragmático com isso. A gente tem que ter uma visão muito pragmática. Rafa, fica à vontade para contribuir. Eu vou só aproveitar, assim, eu costumo dizer que um crédito mal concedido pode ser pior do que uma arma de fogo, né? Porque a gente nunca teve tanta facilidade para as pessoas terem acesso a crédito como a gente está tendo agora, cartões da cor que você quiser, do limite que a instituição acha que você pode ter, mas e já para você ter uma arma de fogo, você tem todo um processo, uma preparação, uma certificação para você ter acesso ao crédito. Então, enquanto a gente não colocar o cliente nessa equação, e capacitar o cliente para que ele, independente do score que ele tenha, independente do modelo, do resultado do modelo, se a gente não entender que o cliente precisa ser capacitado para utilizar aquele crédito, a gente vai continuar nessa ciranda e isso nunca vai acabar. A tecnologia vai continuar evoluindo, porque se
se esses dois pilares funcionam bem, a gente não deveria ter inadimplência. A não ser casos eventuais, deveria ser muito pouco. A gente não deveria estar num momento onde a tecnologia nunca cresceu tanto e onde a inadimplência cresceu em proporções ainda maiores. Ontem mesmo o jornal publicou que a gente tem mais cartões de crédito emitidos do que número de população. A gente chegou a 215 milhões de cartões de crédito emitidos. O desequilíbrio é muito evidente, né? Muito. E assim, meio que é difícil você entender. A tecnologia está evoluindo tanto e o cliente ficou para trás. Então tem pessoas que estão tirando a própria vida porque nunca foram capacitadas a lidar com o crédito. Aí chega uma instituição e fala assim, ó, você quer um cartão de que cor, o limite é tanto. Pô, mas você nunca teve nada. Como é que hoje você tem acesso a um cartão? Então essa pessoa, muito provavelmente, é o inadimplente de amanhã. Mas por que a gente não evita o inadimplente ao invés de querer tratar o inadimplente? Porque a gente não trata na causa raiz do problema, porque a gente não capacita a população, porque a gente não responsabiliza essas instituições pelos inadimplentes que elas geraram. Porque se você dá um crédito de forma irresponsável, você não tem nenhuma consequência no Brasil. Entendeu? Você vai ter um collection, você vai ter uma perda financeira, mas muitas vezes isso já está precificado. E a vida do inadimplente, que socialmente foi acabada, moralmente, economicamente nem se fala. Então a gente precisa, nessa discussão, sem dúvida, trazer a equação humana para poder gerar soluções sustentáveis e de longo prazo. Porque senão a gente vai continuar assistindo isso aqui que o Brunão falou no início. O número de dados vai bater a casa dos, sei lá, trilhões, não sei nem quantos números, e o cliente ficou para trás com necessidades básicas que ele já tem desde décadas atrás. Então isso tem que ter uma evolução que tem que andar em equilíbrio. A tecnologia tem que continuar evoluindo, sim, eu sou um defensor e acredito muito nisso, mas a gente não pode esquecer que o cliente é um ser humano, ele precisa ser capacitado, ele precisa ser treinado, a gente precisa cuidar dele como cliente antes de olhar para um score lá e dizer assim, ó, score acima de tanto, tem tanto. A gente não pode tratar pessoas como um mero CPF e sem ter consequências por isso. E o potencial disso se tornar cada vez pior utilizando o IA para tomar esse tipo de decisão é gigantesco, né? A gente corre um risco mesmo muito grande de incorrer numa falha que traga realmente um aumento grande de inadimplência e de risco, inclusive para as instituições, né, pensando nos dois lados, com o uso da inteligência artificial sem que haja por trás um arcabouço de rastreabilidade e visão ética, né? Tem os dois lados da moeda, né? Eu falei do lado negativo. A gente, na SEG, junto com a Paulo Freire, a gente tem buscado exatamente ser não somente assertivos na concessão diante daquela pessoa que está querendo o crédito, mas ajudar aquela pessoa a gerir aquele crédito na sua vida. Então a gente tem buscado trazer o lado positivo da IA. Como é que a gente consegue, através da IA, do machine learning, conhecer tão bem o nosso cliente, se relacionar tão bem com o nosso cliente, que ele vai receber o nosso crédito de forma saudável. O nosso crédito vai ser em benefício dele. Porque eu falo lá na SEG que, independente do score do cliente, a gente nega crédito. Independente se o cliente tem score, não sei, X+, a gente nega alguns clientes porque a gente entende que o nosso crédito não vai ser em benefício dele. Então a gente tenta trazer para ele essa conscientização que, mesmo que se a gente concedesse, a gente não estaria fazendo algo em favor dele. Então a gente começou a negar crédito porque a gente entendeu que mesmo o cliente sendo muito assim, capacitado, com um score muito bom, a gente negou. E ele ficou meio que irritado, falou, olha, a gente está fazendo isso para te proteger. A gente não quer que você vire o inadimplente de amanhã. A gente quer realmente dar algo que vai te ajudar você a ter uma vida financeira melhor, uma qualidade de vida melhor. Então esse crédito consciente e responsável, eu acredito que tem que fazer parte desse contexto, dessa equação, onde a gente fala de volume de dados. E o dados, sem dúvida, pode ajudar muito a transformar essa realidade que a gente vive hoje. E aí, Rafa, legal esse teu ponto, pegando um gancho justamente nessa questão, né, de ética na concessão de crédito. Temos quase em torno de 70 milhões hoje de negativados, né? Assim, como que você entende que a IA pode ajudar na inclusão financeira, assim? Como que ela pode ajudar, inclusive, nessa questão da comunicação, evolução do conceito de collection, cobrança, assim? Como que você vê esse mercado pensando na relação da IA com o FinCare? Boa pergunta. Eu sempre falo, né? Se está funcionando para alguém, com certeza.
né? Tem muita gente ganhando dinheiro com essa estrutura atual e a gente sabe quem é. Não é o cliente. O cliente não está ganhando, porque senão a gente não estaria... É importante que os dados mostram que os clientes estão ficando para trás, né? A gente nunca teve uma evolução tão grande de tecnologia e o nível de inadimplência, o nível de endividados, o nível de doenças das pessoas por uma questão financeira como a gente está tendo atualmente. Então a gente vê... até só colocando um ponto, é até interessante porque assim, a gente há uns anos atrás, quando surgiu o Serasa, SPC, as pessoas falavam, putz, agora não vai mais existir inadimplência. Exato. E a coisa só está aumentando. Aí tem mais reguladores e a coisa só está aumentando. Então quer dizer... Assim, não está funcionando. Não está funcionando, né? Exatamente. E assim, está claro isso, mas existe um interesse, como eu falei, tem um lado que ganha e tem um lado que perde. A gente precisa trazer o equilíbrio para essa equação. É claro que existe um desequilíbrio entre oferta de crédito e capacitação para gerir crédito das pessoas. Está claro isso. Eu acho que assim, qualquer pessoa que olhar o número vai entender que existe esse desequilíbrio no mercado há anos. A oferta de crédito e a capacidade que as pessoas têm de gerir o crédito. Muitas pessoas falam, acordei hoje, eu recebi um limite a mais. Por quê? É uma caixa preta. A gente precisa entender por quê. Por que você ganhou mais ou menos crédito? Qual foi a variável aqui que foi levada em consideração? Então tem um fator muito importante aí, Tato, que se passa pela transparência. Então a gente precisa evoluir em transparência, a gente precisa cobrar isso. Mas focando na tua pergunta, para mim a única forma de ser assertivo e melhorar esses números vem a partir do relacionamento com o cliente. Você precisa conhecer o seu cliente. Você precisa olhar para o seu cliente não somente como uma foto, mas como um vídeo. E é isso que a gente tem desenvolvido muito forte com a Power of Data. Como é que a gente entende a história de vida do nosso cliente? Como é que a gente entende os ciclos de vida que ele tem, considerando o momento atual e o passado dele, o contexto que ele está atualmente? E como é que a gente define um crédito que vai dar para ele benefícios financeiros e não dor de cabeça financeira? Então a gente acredita muito lá na SEG, a gente tem uma frase lá que é muito forte nossa, assim, a gente não vende produto, mas a gente desenvolve relacionamento. Então eu acredito que a tecnologia vem para nos apoiar no desenvolvimento de relacionamento com nossos clientes. E quanto mais a gente conhecer o nosso cliente, entender a estrutura financeira dele, do modelo financeiro dele, a gente vai conseguir dar crédito mais assertivo e crédito em benefício deles. E eu não estou falando de filantropia, não estou falando de nada disso. A gente tem que ter margem, a gente tem que ter spread, a gente tem que ter, né, variáveis que mantêm o negócio rentáveis, até porque a gente destina 11% do nosso lucro mensalmente para projetos de impacto social escolhido pelos nossos clientes. Então a gente tem essa visão de profit share desde o início da empresa. Então os nossos clientes que escolhem para onde a gente destina os nossos 11%. Então a gente tem uma preocupação legítima em que o crédito realmente vai impactar de forma positiva a vida dele, ajudar ele a conquistar os sonhos dele, a realizar os sonhos, a conquistar, né, os objetivos dele e também ajudar aqueles que estão precisando. Então não existe para mim outra forma de conseguir isso que não seja a partir de um relacionamento entre empresa e cliente. O que é interessante é que assim, o case do SEG com a gente está mostrando que isso é realmente possível, né? Aí, Bruno, acho que seria legal você contar aqui um pouco com o Rafa como que os resultados que já estão sendo colhidos, né, dessa parceria e a evolução do SEG, né, o crescimento que aconteceu dentro desse case. Eu até queria fazer tá fora do script, porque eu fiquei pensando aqui enquanto vocês estavam falando sobre essa questão de entender o perfil das pessoas, né? Um pouco do que a gente colocou no começo também, para ter esse cuidado, para ter esse olhar e fazer uma brincadeira aqui, assim, só para vocês terem uma ideia do como isso chama a atenção. Aqui a gente está falando de um evento no cenário de crédito e cobrança. Então, só para eu entender aqui, por exemplo, quem está aqui agora, todo mundo já ouviu falar, né, de inteligência artificial, certo? Então, só para ver se vocês não dormiram aí. Levanta a mão quem ouviu falar de inteligência artificial. Beleza. Quase 100%, é unânime. Mas e agora a gente está falando do setor de crédito. E se eu falar assim, SCR, Bacen. Quem já usou o SCR aqui? Quem conhece o que é SCR? Beleza. E se eu falar Data Lake? Quem já ouviu falar de um Data Lake? Beleza. Agora se eu falar assim, eu quero conhecer meu cliente. Bom, vocês levantaram, a maioria levantou a mão sobre o SCR e você entende qual é a informação que tem lá. Do ponto de vista financeiro, se você conhece o SCR, você começou a entender quem é o seu cliente, certo? Beleza. Bom, falei que inteligência artificial, para funcionar, tem que ser munida de muitos dados. Porque se eu ficar, entre aspas, catando milho
lá no SCR, né, ficar ali igual teclar com um dedinho só assim, né, você vai sofrer para tirar toda aquela poder que aquela informação tem. E aí vem minha última pergunta. Vocês falaram para mim, AI, beleza, a gente já ouve falar, eventualmente estou até usando. Data Lake, beleza, conheço. SCR, beleza, conheço. Agora, quem aqui já resolveu, já fez uma solução, seja na área de crédito ou na área de cobrança, que usava pelo menos 5.000 variáveis, como se fossem colunas do Excel. 5.000 variáveis só do tema SCR. Levanta a mão. 0. Tati. Agora veja, olha o ponto. A gente precisa alimentar a inteligência artificial com dados, para que ela possa extrair o seu máximo poder matemático, estatístico, para eu conhecer o perfil das pessoas. Agora a gente está falando do mundo do crédito, eu tenho SCR, eu tenho o fluxo de conta corrente, eu tenho o relacionamento que eu tenho com o cliente, eu tenho todas as transações que ele faz, eu tenho as informações de birôs, eu tenho, enfim, né, um mar de informações como a gente mostrou aqui. Então, para a gente estar confortável em falar de inteligência artificial, vejam, a gente precisa também estar confortável em falar de uso massivo de dados, que é o que a gente está falando aqui, tanto no mundo acadêmico, lógico, com muita responsabilidade, né? O termo que o Rafa colocou aqui do FinCare, fundamental. E para ter esse care, para ter esse cuidado, passa muito por conhecer o cliente. Então, parte de, lá no mundo acadêmico, milhões e milhões de dados processados para resolver um problema da natureza, aqui da natureza do negócio de crédito, cobrança, a gente também tem que olhar, beleza, tenho AI generativa, eu tenho inteligência artificial, eu tenho machine learning, tenho tudo isso, só que para isso tudo desempenhar o melhor resultado, eu preciso do quê? De dados massivos. Então parte da nossa conversa aqui muito como que eu faço com que eu tenha de fato um data lake que tenha ali informações massivas para que eu possa tomar uma boa decisão, para que eu possa entender qual que é o cliente que eu quero conceder um produto, qual que é o melhor produto, para que eu possa entender qual que é o melhor canal de comunicação, para que eu possa entender quem que é aquela pessoa que eu tenho que efetuar uma ação de cobrança, qual que é a mais propensa à regularização, qual que é a mais propensa à compra de um produto. Tudo isso passa pela inteligência artificial, que se alimenta de um mundo de dados. E aqui, olha a estatística, na hora de falar 5.000 variáveis, isso se torna algo assustador. Principalmente porque intuitivamente a gente vai falar o quê? Eu gostaria de olhar de forma mais artesanal. Não, e é interessante isso, porque quando a gente fala mesmo de inteligência artificial, a gente está falando de uma enorme quantidade, um volume de dados absurdo com uma capacidade de processamento gigantesca. Então, assim, como é que você trabalha com inteligência artificial sem conhecer todos esses dados, por exemplo, do seu cliente, assim, de forma assertiva, né? É um pouco do que a gente fez aqui, por exemplo. Né? Você tem ali um evento que você quer explicar. Você, por exemplo, eu quero entender o perfil de um cliente quanto a um determinado produto. O que a gente faz? A gente até tem conversa sobre, vamos entender quais são as variáveis, quais são as informações que mais explicam aquele fenômeno. E quando a gente fala explica, a gente pode falar de uma gama de algoritmos de machine learning, de inteligência artificial, de deep learning, tudo isso. A gente pode ter aquele olhar de negócio, entender aquilo, né? Vamos entender essas variáveis aqui. Mas antes disso, o que a gente olha? A gente olha para um que a gente chama de um data lake, que tem ali centenas de variáveis, que tem milhares de variáveis. Então a gente tem que ter um poder ali computacional, estatístico, matemático, para extrair o que é o importante daquilo, para depois a gente avançar para uma discussão de negócio. Então, a gente precisa trazer esse poder que a gente tem ali no mundo acadêmico de olhar uma visão massiva. Olha, eu tenho, por exemplo, estrelas de nêutrons lá na astrofísica gerando terabytes de informação que eu preciso filtrar isso para poder explicar o fenômeno. Aqui é a mesma coisa, eu tenho que ter esse olhar, desapegar primeiro. A gente tem um apego, né? Aqui tem uma questão assim, eu começo fazendo uma visão artesanal, eu olho na vírgula cada detalhe de um CPF, de um CNPJ, para depois pensar em escalar. Não, se a gente fizer a mesma forma como é na pesquisa científica, não, vamos ter um funil, né? Eu vou partir do pressuposto ali de uma gama de informações, milhares de variáveis, milhares de informações, eu filtro o que é de fato importante para o meu problema. Agora a gente tem um escopo menor, a gente começa a falar de negócio naquele escopo reduzido. Então, dei o exemplo do SCR. Imagina, quando eu falo 5.000 variáveis explicativas do SCR, imagina você construir um Excel lá com 5.000 colunas. Estou dando o exemplo do Excel para materializar a tabela na nossa frente, né? Claro que são tecnologias diferentes disso, mas para a gente visualizar. Então, 5.000 variáveis só de um tema. Poderia ter mais 5.000 de outro, mais 5.000 e por aí vai. Poderia ter 30.000 variáveis. Então, como que você sai disso, né? Você, para alimentar um algoritmo de machine learning, uma inteligência artificial,
para que você depois disso possa olhar, olha, isso aqui são as informações mais importantes que a gente deveria ter um olhar julgamental. E que é muito da nossa conversa de quais são as variáveis que explicam o comportamento, que eu acho que é aí que está a questão do care, né? E assim, né? Não tem como você cuidar de alguém se você não conhece, né? Porque eu vejo muitas vezes, em alguns momentos, né? A gente tem, eu falo sempre, a melhor pesquisa que a gente faz é quando eu tenho um programa que eu vou na casa do cliente, conversar com ele, discutir com ele, entender a realidade dele, é para que a gente consiga fazer as perguntas certas para o dado. Né? Porque às vezes ter o dado tratado, estruturado, é uma vantagem enorme, mas fazer as perguntas certas para ele é o que vai, para mim, fazer a diferença. Isso antecede a estruturação de qualquer solução de inteligência artificial. É lógico, é exatamente isso. Então, assim, por que a gente não trata a causa raiz, né? Sem dúvida, o dado pode ajudar muito o collection, mas por que a gente não trata o collection para que ele não ocorra? Para que ele não seja necessário ou seja necessário numa escala muito menor? Né? Eu falo que às vezes a gente no Brasil tem uma cultura de tratar o problema e não a causa. Então, se a gente cuida do nosso cliente, se a gente entende o nosso cliente, consequentemente, a gente vai fazer perguntas mais assertivas para essa base de dados e, consequentemente, tomar decisões mais assertivas. E aí vai diminuir o collection, vai diminuir a estrutura, vai diminuir tudo. E o poder do dado a gente vai usar o quê? No relacionamento com o cliente. Então, a gente acredita muito nessa visão e está sendo muito prazeroso construir isso e receber os feedbacks dos nossos clientes de cuidado. Eu acho que essa palavra define muito bem a SEG, porque a gente tem se disposto exatamente a sacrificar ganhos. Como eu falei, a gente nega crédito para quem teria crédito, porque a gente entende que a nossa oferta de crédito não vai ser em benefício do cliente por essa série de variáveis que a gente analisa. Cara, eu tenho que falar, eu tenho que dizer uma coisa aqui, eu tô muito impactado, eu tô bastante impactado porque eu tô vindo aqui num evento na área de finanças e crédito, essas coisas todas, e eu jamais, óbvio, uma pessoa completamente fora da bolha, eu jamais me imaginaria ouvindo isso que eu estou ouvindo num head, numa pessoa que comanda, é um banco, certo? E que dá crédito para as pessoas. Essa preocupação com a questão humana, realmente é uma coisa que me impressiona. É claro, porque eu trabalho com inteligência artificial dentro do contexto acadêmico, eu não tenho essa preocupação, não são dados sensíveis. A gente, no máximo, tem a preocupação que está muito correlacionada à questão de vieses de resultado e tal, para a gente fazer o trabalho ético dentro desse contexto, dentro desse sentido. Agora, eu queria talvez que vocês... Porque eu gostei muito de ouvir, na verdade, ouvir vocês falando a respeito disso, que você dissesse um pouco mais a respeito de como, então, eu tomo a inteligência artificial e todas essas técnicas que existem, realmente no sentido de ter esse cuidado com as pessoas. Eu sei que existem muitos trabalhos no sentido de traçar perfis. Então, você consegue traçar perfis e dentro desses perfis você consegue fazer seleção, enfim... O que, por muitas vezes, para as pessoas pode até soar como sendo excludente. Só que o que você está passando aqui não é isso. É muito pelo contrário. Então, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, porque eu realmente estou impactado. Eu não imaginaria ouvir isso aqui hoje. E até agradeço, viu? Que é isso, que resposta, hein? Eu acho que, assim, a gente tem... se eu falar para você, assim, é uma equação muito simples, que é colocar o cliente realmente na frente dos nossos interesses. Eu acho que isso muda totalmente a perspectiva do crédito. Quando você olha para o crédito como uma solução em benefício de alguém, não uma solução, como eu falo, que pode prejudicar e pode ser nociva, porque você está olhando apenas um número e tomando decisões baseadas naquilo. Então, o grande desafio para essa humanização do crédito, para que a gente continue, né, crescendo nessa concessão responsável e cuidadosa, de novo, é o relacionamento. É a gente buscar mais pontos de contato com nossos clientes, né? A gente tem um data lake muito estruturado para coletar isso. Né? Então, o nosso desafio é como é que a gente se relaciona mais com nossos clientes. Né? É igual assim, eu sou pai, então assim, quanto mais eu me relaciono com meu filho, invisto tempo com ele, estou ali com ele, mais ele vai conhecendo de mim, eu vou conhecendo dele, a gente vai criando uma relação de pai e filho mais forte e isso vai ajudando no nosso relacionamento.
A mesma coisa com o nosso cliente. Então, quanto mais a gente se relacionar com o nosso cliente, quanto mais a gente estiver coletando informações do nosso cliente, entendendo os desafios do nosso cliente, seja a idade que ele está, seja o lugar onde ele mora, seja os objetivos que ele tem pessoal, seja o contexto de família, seja o contexto profissional, a gente vai estar enriquecendo a nossa base, o nosso conhecimento do nosso cliente e aí sendo mais assertivos e mais personalizados na oferta do crédito. Então, o grande ponto dessa resposta é que ela nunca acaba. Porque o nosso cliente todo dia acorda com necessidade diferente, com contexto diferente. Então a gente vai estar sempre aprendendo. É um grande PDCA, né, Rafa? Exato, ele está sempre funcionando. Então essa que é legal. A gente está sempre aprendendo, sempre trocando experiência. É legal que a gente hoje já tem uma base de milhões, né? E aí a gente consegue entender comportamentos similares. E a gente consegue prever muita coisa. Então, antecipar os fatos tem sido realmente algo muito enriquecedor e muito valioso para o nosso cliente, porque a gente dá insight para eles. Como a gente falou, esse cliente meu, eu falei, cara, a gente não vai te dar crédito, mas pega essa dívida, troca por essa. Isso vai diminuir o teu custo financeiro. Você não precisa do meu crédito, você precisa trocar de dívida. Entendeu? Então, eu não dei crédito para ele, eu não ganhei, mas eu ajudei ele a melhorar a situação financeira dele. Consequentemente, essa pessoa, um dia, se precisar de crédito, ele vai lembrar de mim. A gente pensa muito mais no longo prazo do que querer dar um crédito ali imediato e, às vezes, como a gente fala, né, ferrar a vida do cliente para que eu ganhe com aquilo. Que todas as outras agências financeiras, enfim, bancos, passem a ter um pensamento como o seu. Realmente, eu só agradeço ouvir isso. É uma grande quebra mesmo, assim, é uma ruptura total, né, no mercado, no sentido de paradigma, né? Essa coisa da concessão realmente humanizada. Isso vem muito também dos princípios cristãos, né? Eu falo sempre, graças a Deus por isso, porque a gente realmente quer olhar para as pessoas de uma forma humana e cuidadosa. Acho que isso... E tem o aspecto técnico da coisa. Estou vendo, controlando o tempo aqui, mas tem o aspecto técnico dessa brincadeira toda aqui, que para chegar numa poder de decisão dessa, né? Você fazer uma oferta coerente, porque se você errar a mão também, pensando do lado de um banco, ele corre o risco de quebrar, né? E é falência. Então, por outro lado, para garantir que vai ter um negócio perene, um negócio que vai funcionar, que vai ter escala, que vai ser bom e vai ser próspero, passa por ter ali o seu data lake, suas milhões de variáveis explicativas, diversos algoritmos de aprendizado de máquina, de machine learning, que suportam o que? A inteligência artificial, para que tudo isso possa traçar o que? O perfil, possa explicar o comportamento, possa explicar... E passa por você ter milhares de variáveis para que você possa chegar em 5, 6, 10, 100, que são as melhores, que são as que realmente vão ajudar o seu negócio. Então, existe esse fundamento técnico que suporta tudo isso, para essa operação ter escala. Muito legal, muito legal. Foi um grande no prazer. tempo. Estamos no tempo. Foi um grande prazer ter vocês aqui, conhecer ainda mais você, Lenzi. O Rafa, eu tô com ele no dia a dia, meu time que toca com ele a solução do SEG. Brunão, mais uma vez, obrigada. E, pessoal, muito obrigada. Foi um grande prazer tê-los aqui também. Obrigado. Caso vocês queiram falar um pouco mais sobre o tema, fiquem à vontade para nos procurar. Tanto eu quanto o Bruno, a gente está no dia a dia disso. O Lenzi também, o Rafa aqui, estamos todos à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada pelo tempo de vocês. Pessoal. Obrigado. Obrigado.